Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso Geração Energia. Meu nome é professor Luiz Lamas e eu vou trabalhar com vocês hoje o tema petróleo. Na agenda do dia de hoje nós vamos falar sobre uma apresentação, histórico, conceitos, reservas, produção e consumo, algumas aplicações energéticas e participação na matriz energética. Como hoje é o módulo 1, eu gostaria de aproveitar o momento para apresentar para vocês um pouco sobre a UDESC. A UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, existe desde 1965 e possui uma estrutura multicamp com unidades espalhadas por todo o estado de Santa Catarina. Entre essas unidades, nós temos a unidade na cidade de Balneário Camboriú, nosso centro CESF, Centro de Estudos Integrados Superiores, Foz do Itajaí. E nesse centro nós temos atualmente os cursos de Engenharia de Petróleo, Administração Pública e um polo EAD para o curso de Pedagogia. Com relação ao Centro de Engenharia de Petróleo, ao departamento, nós temos uma estrutura com bastante laboratórios, Aqui na foto nós podemos ver o de Química, o de Petrologia e o de Metrologia. Nós temos o nosso curso desde 2011 e atualmente já contamos com 125 engenheiros formados e temos a felicidade de dizer que muitos alunos já estão bem empregados, bem estabelecidos aí no mercado de trabalho. Como eu comentei logo no começo, meu nome é Luiz, eu sou bacharel em Física e em Engenharia Eletrônica, com mestrado e doutorado na área de Engenharia de Petróleo. Trabalho aqui no CESF como professor desde 2019. A seguir também meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Bom, partindo então um pouco do histórico, o petróleo não é novidade para a humanidade, existem registros históricos aí que remontam a 4.000 anos antes de Cristo. Povos da Mesopotâmia, Egito, Pérsia já usavam o betume para pavimentação de estrada, aquecimento, iluminação, lubrificante e em alguns casos até como laxativos. A figura mostra casos de exudação natural do petróleo e foi dessa forma que ele foi descoberto, Em alguns pontos ele brota naturalmente na superfície, o que facilitou que ele fosse encontrado inicialmente. No livro História do Heródoto, que viveu ali de 400 a 430 a.C., o processo de obtenção de petróleo já é citado. Também existem referências históricas de poços sendo perfurados na China por volta aí de 350 a.C. Também é interessante citar que no Azerbaijão o petróleo já era produzido em escala comercial quando Marco Polo viajou para a região aí por volta de 1270. Na figura a gente pode ver uma recriação da técnica usada pelos chineses aí na antiguidade. A história moderna do petróleo começa a partir no final ali do século XIX, Em 1850, James Young desenvolveu o processo de refino. Em 1859, o Drake perfurou o primeiro poço na Pensilvânia. A gente considera o nascimento da indústria petrolífera com esse poço de Drake. Interessante observar o crescimento dos números, A produção de óleo cru em 1859 de 2.000 barris subiu para 3 milhões em 1863 e 10 milhões 11 anos depois disso, em 1874. Então, um crescimento realmente muito rápido. Em 1870, John Rockefeller funda a Standard Oil e revoluciona a indústria do petróleo, contribuindo aí para a disseminação do óleo em todos os Estados Unidos. A principal contribuição do Rockefeller foi na distribuição de petróleo, fez com que o petróleo chegasse em todos os cantos do país. Ele trabalhou aí com rodovias, fundou oleodutos e realmente mudou a forma como o mundo usa a energia. Ainda hoje, Rockefeller é considerado o homem mais rico da história, Na época, ele tinha um PIB ele tinha uma fortuna maior do que o PIB da Argentina. Atualmente, se a gente for fazer comparações aí com a fortuna dele, ele teria algo como 1/4 da fortuna do PIB do Brasil. O tamanho do crescimento da fortuna
do Rockefeller, assim como o tamanho do crescimento da Standard Oil, levaram aí a leis como a lei antitrust nos Estados Unidos e culminou na divisão da Standard Oil em 1911 em 7 companhias. A gente pode ver nesse gráfico que basicamente as grandes companhias que nós temos hoje em dia são aí, tiveram aí seu início todos na Standard Oil. Com relação ao Brasil, em meados aí do século XIX, as primeiras acumulações também estavam sendo descobertas, né? A Constituição de 1824, ainda na época do Império, garante ao Estado toda a riqueza do subsolo, isso é válido até hoje. Mas em 1864, o Império dá uma autorização especial para que o inglês Thomas Sargent extraia petróleo e alguns minérios pelo prazo de 90 anos. Importante dizer que nessa época não existia ainda nenhuma lei específica sobre o petróleo aqui no Brasil. Em 1870, o petróleo começa a ser usado para substituir o óleo de baleia, né, que era até então usado para iluminação pública. Entre 1897 e 1915, algumas petrolíferas internacionais se instalaram aqui no Brasil. A gente pode citar aí a Standard Oil, a Shell, a Texaco. E a importação de petróleo começou a aumentar rapidamente, porque a indústria brasileira começou a aumentar rapidamente. Em 1939, na cidade de Lobato, na Bahia, se jogou o primeiro petróleo em solo nacional. Em 1941, foi descoberto também na Bahia o campo de Candeias, primeiro campo comercialmente viável aqui no Brasil. Em 1954, Getúlio Vargas funda a Petrobras. A Petrobras, então, recebeu um monopólio para exploração, produção, toda a cadeia produtiva, com exceção da distribuição, né, de petróleo aqui no país. Esse monopólio foi flexibilizado lá em 1997 hoje a gente chama de Lei do Petróleo. Essa lei também fez com que fosse criada a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Aqui eu cito o meu saudoso professor Oswaldo Trevisan, que foi aí uma pessoa-chave na fundação da ANP, chegando a ser seu superintendente por alguns anos. Em 2007, são descobertas as gigantes acumulações de óleo na camada do pré-sal, né, no campo de Tupi, ali na Bacia de Santos. Foi criado um novo marco regulatório para que pudesse explorar essas camadas. Então, hoje nós temos 3 diferentes regimes fiscais, o de concessão, o regime de concessão, o regime de partilha e a cessão onerosa, que na verdade foi uma forma de capitalização para a Petrobras, onde a União cedeu alguns campos para eles, para a Petrobras, em troca aí de período de exploração. Foi também criada a PPSA, uma empresa estatal com o objetivo de defender os interesses da União em todas as negociações específicas aí de pré-sal. Atualmente nós temos, então, algumas empresas trabalhando na exploração do petróleo, mas nós podemos ver que a Petrobras ainda é a maior operadora nacional, né, em torno de 3/4 aí da exploração é feita pela Petrobras, enquanto algumas outras gigantes nacionais, aí, como a Equinor, a Repsol, Sinopec, a Petrogal e a Shell, são responsáveis aí pelos 25% restantes. Sempre que a gente pensa em definição de petróleo, vem na nossa cabeça a definição Petra, a definição do latim Petra e Oleum, sendo aí um óleo de pedra, né? Uma substância oleosa, menos densa que a água, com cheiro característico e cor variada entre negro, castanho escuro e inflamável. Essa é uma definição, mas ela não é completamente precisa. Uma definição um pouco mais técnica que nós temos, o petróleo é uma mistura de ocorrência natural, constituída predominantemente por hidrocarbonetos e derivados orgânicos sulfurados, nitrogenados, oxigenados e outros elementos. Em seu estado natural, a temperatura ambiente constitui-se de uma dispersão de gases, sólidos e uma fase líquida.
O petróleo ele é gerado por processos geológicos. A gente precisa de que uma grande quantidade de matéria orgânica, conforme ela vai morrendo, ela vai se depositando no leito marinho ou em algum ambiente aquoso qualquer, e com o passar dos milhões de anos, essa matéria orgânica vai sendo coberta e compactada conforme sedimentos vão sendo depositados. Em algum momento existe a degradação anóxica, ou seja, sem oxigênio dessa matéria orgânica, sobrando apenas os componentes hidrocarbonetos e eventuais contaminantes. A gente dá o nome de querogênio para essa substância. Conforme o querogênio vai sendo comprimido e aquecido, em algum momento eles se transformam em petróleo e eles quebram as rochas geradoras, sendo migrados para as partes altas. Se nada segurar esse petróleo, ele vai exudar naturalmente e a gente vai ter pontos de saída de petróleo na superfície. Um sistema petrolífero é um sistema com os componentes geológicos necessários para que se exista a acumulação de petróleo na subsuperfície. Nós temos basicamente, então, a necessidade da existência de uma rocha geradora. Essa rocha geradora, então, é uma rocha pouco permeável, cheia de matéria orgânica. Nós temos uma rocha reservatório, que é uma rocha bastante permeável, bastante porosa, que tem capacidade de armazenar esse petróleo. Nós precisamos de uma rocha capeadora ou trapeadora. É uma rocha impermeável que não permite que o petróleo continue subindo até a atmosfera, até a superfície. E nós precisamos de um caminho de migração, ou seja, de alguma forma o óleo gerado aqui na rocha geradora chegue às rochas reservatório e se acumulem ali. Não necessariamente a rocha reservatório tem que estar fisicamente logo abaixo da rocha reservatório, mas é necessário que um caminho de migração tire esse óleo e leve até a superfície. Aqui nós temos o exemplo de um afloramento de uma pedreira que é utilizada comercialmente para extração de rocha, só que ao mesmo tempo esse afloramento é um sistema petrolífero ativo. Nós conseguimos ver algumas manchas de óleo saindo aí dessa rocha, vários pontos com manchas pretas, em alguns lugares inclusive a gente consegue ver pingando óleo, o que significa que nós temos aqui um sistema petrolífero ativo, ou seja, nós temos óleo sendo gerado e migrando para o que seria uma rocha geradora. Claramente essa não é uma acumulação comercial de petróleo, por isso ela não é explorada com esse fim. Mas didaticamente a gente consegue ver perfeitamente o óleo sendo produzido numa rocha que seria uma rocha reservatória. Com relação aos fluidos de petróleo, é importante a gente lembrar que petróleo é um nome genérico dado a várias misturas, misturas que tenham moléculas, principalmente hidrocarbonetos. Elas podem existir na fase líquida, gasosa ou até sólida, dependendo aí da composição. Também podem ter diversos tipos de contaminantes. Basicamente, os hidrocarbonetos são formados aí por carbonos e hidrogênios. Como o carbono tem valência 4, existe a possibilidade de que os hidrogênios se juntem ou se unam a esses carbonos de forma bastante diferentes. Existem basicamente esses tipos de moléculas de hidrocarbonetos, os alcanos, cicloalcanos, aromáticos, resinas e asfaltenos. Os alcanos ou parafínicos são moléculas de cadeia aberta. Então a gente pode ver aqui dois exemplos, o pentano e o isopentano, são moléculas abertas e a gente tem ligações, para cada carbono nós temos 2 hidrogênios, com exceção das moléculas no final da cadeia, que tem 3. Aqui a gente consegue ver que nós temos alcanos desde o C1 até tamanhos bem compridos, eventualmente C30, C40, os mais leves são gases, os intermediários são líquidos e os maiores são sólidos, os mais pesados. Além disso, os cicloalcanos são moléculas que têm uma cadeia fechada, completamente saturada,
Então, nós temos aqui dois exemplos, o ciclo hexano e o ciclo decano. São cadeias fechadas, cada hidrogênio, cada carbono vai ter 3 hidrogênios. Nós temos também as moléculas aromáticas, que são moléculas fechadas, são ciclos fechados, só que ciclos insaturados. Então, às vezes, ocorrem aí ligações duplas, né, conjugadas entre moléculas de carbono. E nós temos as faltenos e resinas, que são moléculas mais complexas, mais pesadas, e que formam aí agregados mais pesados. Os asfaltenos e as resinas, elas são normalmente problemas na produção. Aqui a gente pode ver dois casos bem críticos, né, de limpezas de duto completamente interrompidos por conta de precipitação de asfaltenos, tanto aqui quanto aqui. Então, paradas de linha, por exemplo, que contenham muito asfalteno, o retorno à produção tende a ser bastante complicado por conta dessas moléculas mais pesadas. Com relação aos contaminantes, eles podem ser problemas, por exemplo, pela geração de corrosão química, redução aí de eficiência nos processos de refino, e também com relação à poluição ambiental, por conta aí dos tipos de contaminante. Lembrando que dióxido de carbono, por exemplo, sulfatos, águas salinas e assim por diante são contaminantes bem típicos nos fluidos de petróleo. Uma classificação importante que a gente usa na indústria do petróleo é a questão da densidade. A gente chama a densidade do óleo a razão entre a massa específica do óleo e a massa específica da água. Vejam que isso é um número adimensional, e a gente usa muito tipicamente na indústria do petróleo a nomenclatura grau API. E a gente tem que óleos leves tem grau API alto, tipicamente aí de 40 e 30, maiores do que 30, né? A gente fala que óleos leves tem aí de 22 a 30 API mais ou menos, óleos pesados algo entre 10 e 20, 21 API, e eventualmente aí óleos extra pesados, inclusive sólidos de petróleo, vão ter aí algo como 0 até 6,5 grau API. Só para ilustrar como o petróleo pode ser diversos, eu gostaria de mostrar dois exemplos aqui. Nós temos um exemplo de um óleo da Petrobras, de grau API 18, então um óleo relativamente pesado. Conforme a gente vira, a gente consegue ver claramente que ele é um óleo bastante viscoso, né? Quase que um óleo de motor. E no outro extremo, nós temos aqui um condensado de grau API 48, que ele, além de ser muito pouco viscoso, ele é transparente, parece uma amostra de álcool, mas na verdade isso aqui é um óleo condensado de grau API bastante alto, bastante elevado. Com relação às rochas reservatório, que são aquelas rochas que armazenam o óleo, nós temos rochas que são rochas sedimentares, formadas aí por processos geológicos de deposição de sedimentos que são compactados pelos milhões de anos geológicos. Aqui nós temos algumas imagens que mostram aí os grãos, e entre esses grãos existe um espaço vazio, né, que a gente chama de espaço poroso, que é onde o petróleo é armazenado. Bastante importante é que esses poros sejam interconectados, de modo que a gente consiga fazer um fluxo desse petróleo na hora que a gente vai tentar produzi-lo. Ou seja, existe uma permeabilidade, né, oriunda aí da interconexão dos poros nas rochas. Aqui temos algumas imagens de rochas porosas. Conforme a gente observa mais de perto essas rochas, a gente consegue observar alguns pequenos furos, né? Rochas de areia, a gente chama isso de siliciclásticas. Elas têm uma boa porosidade. Esse aqui é um exemplo de rocha não totalmente consolidada, ou seja, a gente conseguia na mão meio que desfazer as rochas. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de rochas reservatório. Então, aqui nós temos uma amostra cilíndrica de uma rocha reservatório. É possível observar alguns poros grandes, né? Não necessariamente os poros são grandes desse jeito,
A gente também consegue observar algumas fraturas que ocorrem ou naturalmente ou artificialmente. Aqui uma outra amostra, um pouco menos porosa, mas ainda assim é possível observar que existe um espaço onde os fluidos podem ser armazenados. Com relação à exploração, ou seja, como é que a gente descobre onde que tem petróleo, existem algumas formas diferentes, mas a mais usual é a aquisição sísmica. A aquisição sísmica basicamente consiste de a gente gerar um tipo de onda no meio, e essa onda ela é refletida por diferentes tipos de rocha que estão na subsuperfície, e a gente observa o retorno dessas ondas e tenta montar uma imagem da subsuperfície. Aqui então nós temos o exemplo de uma exploração submarina, onde um navio gera as ondas, essas ondas refletem em cada uma dessas camadas com velocidades diferentes, e atrás nós temos os hidrofones, que são sensores aí para essas ondas. De acordo com o tempo de trânsito da onda e de cada reflexão, os geofísicos conseguem reconstruir a imagem da superfície. Aqui temos um exemplo de imagem de seção sísmica, né? Então a gente consegue ver vários horizontes sísmicos, ou seja, vários eventos geológicos que podem ser rochas. Nesse caso a gente consegue ver meio que claramente que existe ali um corpo nessa região. E aí, baseando aí em vários processamentos matemáticos, os geofísicos conseguem dar uma noção de onde pode existir um corpo que contenha hidrocarbonetos acumulados. Uma coisa interessante a comentar é que a única forma de se ter certeza que existe petróleo em uma dada acumulação é efetivamente fazendo a perfuração. Então, uma vez que a gente tem a informação sísmica de uma possível acumulação, é necessário furar um poço para chegar lá e confirmar a existência de hidrocarbonetos. A produção do petróleo ela é feita aí, basicamente, então, perfurando poços e criando todos os dispositivos que permitam que esse petróleo seja transportado até a superfície. Aqui no Brasil, a maioria das nossas acumulações são em mar, então nós temos uma expertise bastante forte em poços submarinos e todo o sistema de produção submarina, né? Hoje em dia existe grande parte dos equipamentos de plataforma já estão sendo colocados diretamente aí na superfície do mar, diretamente no fundo do mar, né? Já existem alguns processos de separação conseguem trazer o menos possível de fluidos, eventualmente já reinjetar parte dos fluidos sem ter que trazer na superfície. Basicamente, nós temos alguns tipos diferentes de plataforma para diferentes fins, e nós temos os navios que vão aliviar as plataformas e vão levar esse fluido produzido aí de volta para o continente. No Brasil não tem como falar de petróleo sem falar de pré-sal. O pré-sal são gigantes acumulações de petróleo encontrados aí nas bacias de Campos e Santos. Essa região em azul escuro aqui é conhecida aí como o polígono do pré-sal. São as regiões onde grande parte dessas acumulações se encontram, né? O pré-sal basicamente são acumulações de óleo que surgiram no período geológico onde começou a separação entre a América do Sul e a África. Nessa época foram criados lagos com bastante corais e bastante recifes, né? Com o passar do tempo, conforme foi abrindo esses lagos, conforme foi abrindo essa separação, eventualmente lagos foram invadidos aí pela água salina dos oceanos, e por conta da evaporação, muito sal foi sendo precipitado, e com o passar do tempo, essa separação formou grandes camadas de sal em cima ali das camadas de
em cima das camadas ali de recifes, né, de corais. Então, os corais formaram as rochas reservatório e as camadas de sal formaram as rochas trapeadoras, né? E com o passar do tempo geológico, isso só foi crescendo, de modo que no fundo, abaixo aí dessas camadas de sal, nós tenhamos imensas acumulações de petróleo. O grande desafio técnico foi tanto a parte de aquisição sísmica, de processar os dados que estavam tão profundos, e a perfuração dos poços, permitindo que se chegasse nessas camadas aí do pré-sal, para que a gente conseguisse fazer a nossa produção. Eu trouxe aqui uma notícia que eu achei interessante comentar, que é o seguinte: o pré-sal atinge um recorde de 300 mil barris diários. Isso é bastante, né? Só que eu chamo bastante atenção o seguinte: essa notícia não é recente, essa notícia é de 2012. Quer dizer, faz muito tempo que a gente produz 300 mil barris. Eu gosto de fazer essa brincadeira porque 300 mil barris parece bastante coisa e é bastante coisa. Mas em 2012 isso já foi alcançado. Chamo a atenção a esse pedaço da notícia que mostra o seguinte: conheço o plano estratégico de 2013 a 2017. E aí, em 2017, esperava-se chegar em 1 milhão de barris diários. Veja que eu estou falando de 300 mil em 2012 e eu queria chegar a 2017 com 1 milhão. Um plano bastante audacioso. Aí eu trago o cenário no final de 2017. Durante o ano de 2017, a média diária foi de 1,28, 1,3 milhões de barris. Sendo que em dezembro, o último mês, a média diária foi de 1,35 milhões de barris por dia. Ou seja, não só atingiu, como ultrapassou em 35% a meta de produção de petróleo ali no pré-sal no ano de 2017. No final de 2019, nós temos uma situação bastante interessante. Todos os poços em terra produziram juntos um total de 100 mil barris por dia. Nós temos atualmente em terra 6.500 poços aproximadamente. No pré-sal, nós temos aproximadamente 115 poços. E se eu pegar 4 desses poços, os 4 desses poços que mais produzem, nós temos mais produção do que em terra. Na verdade, no Campo de Búzios, 3 desses poços que mais produzem mais do que os 6.500 poços em terra. Então, isso eu estou trazendo para mostrar que o pré-sal não é uma coisa que vai acontecer no futuro. O pré-sal já é alguma coisa que está acontecendo muito fortemente no presente. Hoje, o pré-sal já é responsável pela maioria do petróleo produzido no Brasil. Falando um pouco de reservas de petróleo aí pelo mundo, nós temos um ranking dos principais países, né, que têm as maiores reservas. Então, Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Estados Unidos e Líbia são os 10 países que mais têm reserva de petróleo. E a gente consegue observar que existe mais ou menos uma conformidade aí dos países que têm mais reservas são os países que mais produzem, com exceção aí da Venezuela, que está passando por um período político bastante conturbado. Uma conta interessante de mostrar também é o seguinte: se a gente pegar toda a reserva de cada país e dividir por tudo que eles produziram no ano de 2019, a gente consegue calcular em anos quanto tempo esses países ainda têm de reserva, né? Então, essa reserva varia bastante. Alguns países com 69, o Brasil aí com 12, alguns países com 11 anos de reserva. Fazendo isso para uma média mundial, a gente chega que o mundo tem aproximadamente 50 anos de reserva de petróleo. Isso parece um dado preocupante, porque pode significar ou pode levar a gente a imaginar que daqui a 50 anos nós não vamos ter petróleo. Mas então eu fiz a seguinte conta: eu peguei desde 2010 até 2019 todas as reservas provadas e todas as produções anuais em nível mundial. E refiz essa conta de quanto tempo a gente tem de petróleo sobrando.
e aí a gente observa que esse número se mantém ali em torno dos 50 anos, desde 2010. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que apesar da gente estar produzindo, as novas descobertas, de certa forma, estão repondo as reservas que nós temos. Então, esse número, ele sempre vai sendo jogado para frente. Eu me lembro do meu professor, quando eu comecei a estudar engenharia de petróleo, que uma das perguntas levantadas na primeira aula foi essa: professor, mas será que petróleo vai durar muitos anos? Aí ele deu risada, né? E ele comentou que quando ele começou a estudar, há mais de 20 anos atrás, na época, né, mais de 30 anos atrás, talvez, do que hoje, já existia a preocupação de que o petróleo ia acabar. E aí, justamente, o mundo foi mostrando que não é uma preocupação tão grande, uma vez que novas descobertas, novas jazidas estão sempre sendo descobertas. É óbvio que a gente sabe que em algum momento realmente vai acabar, mas é um momento muito para frente. Um outro dado bastante importante que eu gosto de trazer nesse momento é que das reservas atuais, a média mundial de fator de recuperação é 30%, ou seja, do que se produz hoje, dos reservatórios que se conhece, apenas 30% é retirado. Os outros 70% permanecem no reservatório quando o campo é abandonado. O que significa que em algum momento, se for necessário, a gente consegue criar técnicas para tirar esse óleo remanescente dessas jazidas. Então, nós vamos ter a continuidade aí do uso de petróleo ainda por muitos anos. Se a gente for dividir as reservas por regiões, né, a gente consegue ver que o Oriente Médio tem praticamente metade das reservas de petróleo do mundo, né? América Central e do Sul, América do Norte tem aí grande parte das reservas, né? Aqui eu chamo a atenção para a África, que tem uma reserva significativa, né? E a Europa, que praticamente não tem reservas de petróleo. Com relação à produção, nós vemos um cenário parecido, né? Oriente Médio, Américas e África tem aí uma participação significativa na produção. De novo, a Europa não tem uma participação tão significativa, mas aqui eu chamo a atenção para o consumo, né? Que os centros consumidores não são os mesmos centros produtores e detentores de reservas. Então, se a gente observa que a Europa, responsável por 15% do consumo de petróleo nacional, consome muito mais do que a África, que produz bastante desse petróleo, né? O Oriente Médio também é responsável por uma fatia pequena do consumo, mas é responsável pela maior fatia da produção. Aqui no Brasil, nós temos atualmente 12,7 bilhões de barris provados de reserva, né? 96% dessa reserva no mar, apenas 3,6% em terra, tá? E com relação ao número de poços, como a gente já discutiu, nós temos 8,7% desses poços no mar, ou seja, 93% da produção é feita, né, por 8,7% dos poços. Aqui eu dividi entre pré-sal, pós-sal no mar e pós-sal em terra, né, para tentar ter uma visão geral. Isso para dados de 2019. 62% da produção nacional em 2019 foi pré-sal. 33%, 34% da produção nacional em 2019 foi pós-sal. E apenas 4% aí da produção nacional foi produzido em terra. Então, realmente, o Brasil é um país que tem bastante expertise aí na exploração e produção de petróleo em mar. 2019 foi um ano bastante interessante para a indústria, nós conseguimos alguns recordes aí, né? Um deles foi que foi a primeira vez que a gente produziu mais do que 1 bilhão de barris no ano. Foi algo como 1,09 bilhões de barris produzidos em 2019. Além disso, foi a primeira vez que a gente ultrapassou a marca de 4 milhões de óleos
produzidos por dia, aconteceu ali por janeiro, fevereiro de 2019, com uma média diária aí de 3 milhões de barris durante o ano. Interessante observar também produção e consumo, né? Até 2017 ocorreu uma queda aí de 2015 para frente no consumo, basicamente por conta das crises que têm acontecido, das crises econômicas, né, que o país tem passado, mas a produção permanece aí em constante crescimento. É difícil a gente ter noção de números muito grandes, como milhões, bilhões de barris. Então, para fazer uma comparação, eu trouxe o seguinte: a reserva de Cantareira, lá no estado de São Paulo, abastece 6 milhões e meio de pessoas. É um reservatório bastante grande e bastante importante para a região. O Brasil consome um sistema Cantareira de petróleo a cada 3 dias, enquanto o mundo consome um sistema Cantareira de petróleo a cada 2 horas. A gente sabe que o óleo cru em si não tem muita utilidade, né? A gente precisa destilar esse óleo cru e criar subprodutos. Os subprodutos são dos mais variáveis, né? Mas citando os principais usos, que são os energéticos, nós temos a gasolina automotiva, combustível de aviação, óleo diesel, óleos lubrificantes, gases de petróleo, né? Os asfaltos, querosene para iluminação e lubrificantes industriais. Além disso, nós temos aí toda a parte de plástica, indústria petroquímica, que vai ser trabalhada melhor em próximos módulos aí do curso. Uma coisa interessante de comentar é o seguinte: um barril de petróleo, ele gera bastante coisa, né? Então, por exemplo, eu consigo rodar 450 quilômetros com a gasolina gerada aí por um barril, né? Com um carro automotivo, com um carro típico, né? Eu consigo rodar de 65 a 80 quilômetros com um caminhão, com um único barril de petróleo. E assim por diante, né? Eu consigo gerar 70 kWh de energia elétrica, eu consigo produzir aí 39 camisetas de material polimérico e assim por diante. É sempre interessante observar o quanto que a gente efetivamente cria por barril, né, de petróleo, lembrando que nós temos os derivados não só energéticos, mas não energéticos. Atualmente, a gente ainda tem o petróleo como sendo a maior fonte de energia no mundo, né? Então, se a gente quebrar a matriz energética, nós vemos ainda que a participação aí do gás natural, do petróleo e do carvão ainda são a maior fonte de energia, né? Então, as não renováveis ainda são responsáveis pela maior produção do mundo. O consumo também, né? As não renováveis ainda são bem importantes aí dentro da matriz. E eu chamo bastante atenção aqui para uma comparação do ano de 73 para o ano de 2016, né? Nós temos aqui que a indústria do transporte sempre foi e continua sendo o maior consumista de petróleo, né? Aqui falando apenas de petróleo, mas o maior consumo de petróleo ainda é da indústria de transporte. A indústria de transformação, uso não energético e outros usos estão caindo, né? Porque as novas fontes de energia estão cada vez ganhando mais espaço, mas o transporte ainda continua sendo feito basicamente por petróleo, pela indústria petrolífera. Aqui eu deixo algumas referências que eu usei, né? E chamo a atenção para o livro aqui do Thomas. Para quem se interessa pela parte de engenharia de petróleo, ele é um livro bastante abrangente, bastante interessante para se observar. Para quem quiser ver os relatórios completos, tanto do Boletim Energético Nacional da Indústria de Pesquisas Energéticas, né, do Ministério das Minas e Energia, é um relatório aberto. Também no site da ANP, o Anuário Estatístico é um relatório aberto, vocês podem observar
e tirar qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham. Eu agradeço então aí a atenção de todo mundo, né? Eu deixo o meu contato mais uma vez, vocês fiquem à vontade para me procurar, perguntar, tirar dúvidas no momento que vocês quiserem. Um abraço para todo mundo e aproveitem o curso.